E que eu vou te fazer uma pergunta agora, Paulo, em relação a isso especificamente. Você que é mais próximo do presidente, do ex-presidente do que eu, ele errou na postura com a Globo? Eu pergunto isso porque eu ouvi de um advogado de São Paulo, um cara que pensa como a gente, tudo. Ele me falou, Rodrigo, porra, faltou um pouco de pragmatismo. Não teve que compor em algum momento com uma ala do Centrão do Congresso para não ser empichado, para ter governabilidade? Porra, por que declarou essa guerra de peito aberto à mídia e não azeitou um pouquinho a máquina porque é o que é? Ou você enterra, ou declara guerra achando que pode ganhar e aí vai para jugular, ou joga um pouco o jogo. E o jogo é abrir algumas torneiras e não sair de bilhão para 20 milhões em 1 ou 2 anos. Então, a pergunta que eu faço é a pergunta que eu recebi. Depois eu conto minha resposta, se for o caso. Mas assim, você acha que o presidente errou? Porque eu já ouvi análises de que ele abriu muitas frentes de batalha. Isso não é uma coisa, militarmente falando, é muito inteligente, muito estratégica. Você tem que escolher prioridades. Os recursos são escassos. Escolhe 2 ou 3 inimigos prioritários e vai para jugular. Quando você declara guerra a todo mundo se une contra você. Então... A resposta é, eu acho que o presidente errou, mas não da mesma forma que o seu amigo pensa. E o raciocínio é esse mesmo, de abrir muitas frentes. Só que você tem que escolher quais frentes você quer lutar. E quando o presidente Bolsonaro assumiu, a minha sugestão ali naquele momento foi: compõe com o Congresso, destrói o establishment juristocrata. Só que naquele momento, a gente está falando aí de 2019, o establishment juristocrata foi quem tinha levado o Bolsonaro ao poder. Indiretamente, mas sim, tanto que o maior nome desse establishment juristocrata, que era o Sérgio Moro, virou ministro da Justiça. O lavajatismo tinha uma relevância muito grande. Claro, mas é que as pessoas não enxergavam que o lavajatismo era ativismo judicial que nos interessou para destruir um inimigo naquele momento. O que significa que você pode até ver um dragão tá ali devorando o seu inimigo, mas você não pode esquecer que ele é um dragão. E que, naquele momento, eu já via o perigo, porque eu vi o perigo daqui. Eu vi o perigo da juristocracia nos Estados Unidos, onde os grandes opositores dos juristocratas são os conservadores originalistas e textualistas. Então, eu falava, compõe com o Congresso brasileiro é uma puta. O Congresso brasileiro é fácil de comprar, não estou falando de corrupção, não. Eu estou falando de carinho. A forma, eu juro para você. Vanity Strip. O que tem ali de gente que ficava doida só por tirar uma foto do lado do Bolsonaro. Mas você, olha, se conversar com o congressista, depois que você começa, esse é bacana da minha experiência de vida, que eu já tive lá assessorando parlamentar. Mas então permita-me só discordar que não é uma puta. É uma mulher fácil. Porque a puta cobra, é uma piranha. É uma piranha. O Congresso é uma piranha, não, porque a puta cobra. Tem puta e tem piranha dentro do Congresso. Tá? Tem os dois. Mas você consegue comprar a maioria sendo só piranha. Só piranha. Só as piranhas você consegue comprar a maioria. Então, a resposta para essas coisas é: briga com quem você precisa brigar, porque existe um raciocínio equivocado desse teu amigo, que uma parte da revolta dos artistas tem a ver com Lei Rouanet, etc, etc. Mas o problema é que o corolário diz o seguinte: se você liberar dinheiro para os artistas, eles vão apoiar o Bolsonaro. Não. Se você liberar dinheiro para a Globo, ela vai apoiar o Bolsonaro. Não. É impossível compor com essa gente. Concordo. E com quem é impossível compor, a estes, você tem que, dentro da forma da lei, porque a guerra ela tem que ser travada por nós conservadores de forma justa, né? Usando até a doutrina católica, agora que você é católico, doutrina católica. Eu sempre fui, só me reencontrei. Guerra justa. Quando você vê um mal que é infreável e com o qual você não consegue compor, você precisa entrar em guerra. E você não vai usar armas nucleares, você não vai usar guerra química, você não vai torturar o inimigo, você vai lutar a guerra de forma justa. Mas você vai destruir o seu inimigo. Então a minha resposta é sim, o Bolsonaro errou na conduta com a Globo. Errou em não destruir a Globo completamente. Porque é necessário para o Brasil que a Globo seja destruída. E eu quero ser absolutamente claro aqui, Rodrigo. Eu não estou falando de fechar veículo de imprensa, de calar jornalista. Não, eu estou falando que dá pra gente entrar numa live profunda sobre isso, existiam formas de você destruir o mal que é a Globo na forma da lei. Eu gostaria, uma boa pergunta, que eu até
fiquei de fazer ao presidente, de repente faço, vou estar com ele, se Deus quiser, nos próximos dias, por que cacete ele prorrogou a concessão da Globo no final do governo? Precisava ter feito isso? Talvez num afã de que fosse receber algum Não pode ser. carinho, Não pode ser. iam poupá-lo um pouco. Pode ser. Mas é ingenuidade. Se é foi, é ingenuidade. Se for isso, é ingenuidade. Aliás,